Olá pessoal, estamos aqui de volta. Meu nome é Elcio, eu sou professor de Direito e hoje eu vou falar um pouquinho sobre questões metodológicas da pesquisa científica. Eu vou abordar aqui, ainda que superficialmente, sete pontos. O primeiro ponto que eu vou abordar é como escolher o tema de um trabalho, como escolher o tema de um artigo científico, como escolher um tema de TCC, como escolher um tema de dissertação de mestrado ou como escolher um tema de tese de doutorado. O segundo ponto que eu vou abordar é a organização da pesquisa jurídica, como você organiza um trabalho, repito, de artigo, de tese, de dissertação, pouco importa. O terceiro ponto que eu vou abordar são as fontes da pesquisa jurídica, aonde que o escritor deve ir para se aprofundar no estudo, para ter mais conhecimento sobre o tema que ele vai abordar. O quarto ponto que eu vou tratar aqui é a redação desse trabalho, como você redige uma tese, uma dissertação, um artigo, um TCC. O quinto ponto que eu vou abordar é como se referencia, como se faz referência às suas fontes de consulta. O sexto ponto que eu vou abordar é como faz a numeração dessas referências. E o sétimo ponto que eu vou abordar, repito superficialmente, são algumas regrinhas de ABNT que você tem que ficar atento. Ok? Vamos começar. Primeiro, como se escolhe um tema de qualquer trabalho científico no direito? Primeiro, falava-se antigamente que um tema sempre tinha que ser original. Isso agora, a partir da popularização da internet, é bobagem, né? É muito difícil você colocar algo completamente original. É o ideal? Claro que é o ideal. Um artigo que é insólido, sobre algo que nem nunca escreveu, é um artigo de mais valor, um artigo que merece maiores aplausos, mas não é obrigatório. Segunda dica de como escolher um tema: você tem que reduzir o espectro de abrangência desse tema. Quanto menor for a abrangência do tema, mais profundo vai ser o artigo, mais chance de ser profundo, mais vertical e ser um artigo científico melhor. Então vamos lá. Primeiro, você tem que reduzir por assunto. Não existe um artigo sobre direito civil. Existe um artigo sobre direito civil, direitos reais. Ainda é ruim. Então tira direito civil, direitos reais, hipoteca. Ainda está ruim. Então direito civil, direitos reais, hipoteca. Vamos reduzindo a mais. Hipoteca convencional. Aí está começando a melhorar. Aí, depois que redigiu bastante o assunto, você vai redigir por autor. Então, hipoteca judicial sob o entendimento de Nelson Roosevelt. Reduziu ainda mais, porque se pegou assunto, depois dirigiu a um autor. Depois, por espaço de tempo. Então, hipoteca convencional sob a visão de Nelson Roosevelt no ano de 2020. Reduziu agora a questão temporal. Depois, sobre espaço geográfico. Então, o que você falar? No Brasil, no estado de Minas Gerais. Então, você vai abranger ainda mais, vai reduzir ainda mais o seu espectro de pesquisa. Depois, a referência expressa um aspecto específico do direito positivo. Então, hipoteca convencional, sob a visão de Nelson Roosevelt, no estado em 2020, no estado de Minas Gerais, no que tange, no tocante à constituição da hipoteca. Reduziu agora sobre ainda mais, sobre um ponto específico lá do direito positivo. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar todas essas dicas que eu dei, repito, por assunto, por autor, por espaço de tempo, por espaço geográfico e por expressa referência a um tema do direito positivo, pegar esses 5 e aglutinar. Assim você vai conseguir reduzir o seu tema, vai facilitar a sua vida, você vai ter um artigo de maior qualidade, porque vai ter um artigo de maior verticalidade, maior profundidade. Então a primeira dica que eu dei é que não precisa de ser original, embora seja bom. Segunda, reduzir ao máximo o espectro de abrangência do seu tema. Terceira, você deve escrever aquilo que a sociedade quer saber. Você deve escrever aquilo que as editoras querem publicar. O que a editora quer publicar? Aquilo que tem mercado de consumo. Então, quanto mais útil for aquilo que você estiver escrevendo,
maiores chances você ter de publicar aquele artigo, aquela dissertação, aquele livro, né? Então procura pensar com você mesmo, o que o povo quer saber? O que está precisando de solução no mundo jurídico? E procura escrever sobre aquilo. Então tá aí a terceira dica. Quarta dica, nunca separe teoria da praxis. Nunca separe a teoria da prática. O direito é uma ciência social aplicada. Você tem que, claro, pesquisar a teoria sobre aquele ponto e demonstrar para que serve aquela teoria. Você nunca deve ter um livro, uma dissertação, uma tese só teórica ou só abstrata. Você tem que procurar conjugar teoria e praticidade. E a última dica para escolher um tema, você tem que ter uma observação empírica sobre aquele tema. Ou seja, você tem que ir a campo, você tem que ir à sociedade e verificar o que a sociedade, o que os juristas, o que os deputados, o que os senadores, o que os tribunais estão pensando sobre aquele tema. Ou seja, quais são os reflexos daquele tema na sociedade. Então, repito 5 dicas de como escolher um tema, né? Não precisa de ser original, embora seja conveniente. Reduzir o espectro de abrangência por assunto, por autor, por espaço de tempo, por espaço geográfico e por referência expressa a um tema do direito positivo. Terceira, pensar no que é bom comercialmente, naquilo que o povo quer saber. Quarta dica, não separar a teoria da prática. E quinta dica, fazer observação empírica. Tá aí as 5 dicas para escolher um tema de um artigo, de uma dissertação, de uma tese, de qualquer trabalho jurídico. Vamos para outra questão agora. Como é que você vai organizar a sua vida? Como é que você vai organizar esse trabalho? Primeiro ponto, número de páginas. Os alunos sempre me perguntam, qual que é o tamanho que você quer? Qual que é o tamanho que eu tenho que procurar? Isso não existe uma resposta absoluta. Eu vou dar uma opinião minha. Para mim, um artigo científico do direito tem que ter entre 10 e 30 páginas. Menos que 10 costuma ser pouco, mais que 30 costuma ser muito. Então, você reduzindo o tema, você consegue dar verticalidade com 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas. Dificilmente mais que isso. Segundo ponto que eu abordo com vocês, o grau de especificidade e o número de partes, capítulos, subitens. É claro que depende. Um artigo basta ter resumo, introdução, desenvolvimento, e em desenvolvimento 3 ou 4 capítulos, e conclusão e referências. Uma dissertação de mestrado, a gente imagina aí entre 5 e 30 capítulos, itens e subitens. Uma tese de doutorado um pouquinho maior, né? Cuidado, você não pode subdividir demais, nem subdividir pouco. Uma dissertação de mestrado com 4 capítulos é pouco, com 50 é muito. Um artigo cuja introdução tem 1 capítulo é pouco, tem 15 é muito, né? Então você tem que achar junto com o seu orientador um ponto de equilíbrio, para não subdividir demais, nem subdividir de menos, né? Então um artigo, por exemplo, eu acho bom que a introdução tenha aí de 3 a 10 itens, né? Eu acho razoável. Uma dissertação de mestrado, o desenvolvimento deve ter entre 5 e 20 capítulos, itens, subitens, alguma coisa assim. A pesquisa bibliográfica, ela deve estar referenciada junto com a empírica. O que é isso? Você deve listar os livros que você pesquisou, as teses de doutorado que você pesquisou, as dissertações de mestrado que você pesquisou, e também deve ali elencar as entrevistas que você fez, a pesquisa de campo que você fez, os gráficos que você montou, as planilhas que você eventualmente tenha montado. Ok? Isso varia muito, claro, né, de orientador para orientador. O que eu estou falando para vocês aqui é eu, como orientador de mestrado, de doutorado, de graduação, falo para os meus alunos, né? O direito ou a metodologia não é uma ciência exata, né? Eu estou dando opiniões, obviamente, minhas. Você deve seguir sempre a cabeça do seu orientador, não a minha cabeça, ok? É bom que se diga isso. Vamos lá, fontes da pesquisa jurídica. Aonde que você deve estudar para fazer um bom trabalho de direito? Algumas dicas. Primeiro, você deve eliminar obras genéricas, os manuais. Então, um livro, volume único de direito civil. Não usa o volume único de direito civil, não. Ele deve ser evitado. Elcio, não pode usar? Pode, mas deve ser evitado.
Esses livros chamados de manuais, livros tipos de graduação, livros muito genéricos, direito civil, direito penal, direito tributário, eles não são livros profundos. E não tem que ser. A razão da existência deles é outra. Eles merecem muitos aplausos. Escrever um volume único de direito civil lá de 1000 páginas dá um trabalho enorme. Todos os autores de direito civil de 1000 páginas, 800 páginas, merecem aplausos efusivos. Mas esses manuais devem ser evitados, né? Direito esquematizado, direito simplificado, eles não são bem vistos para a academia. Por quê? Porque são superficiais, né? Outra dica de fonte de pesquisa jurídica. Chama a atenção dos juristas, dos advogados, juízes, promotores, defensores, tabeliães, que nós temos, eu sou advogado, né, sou advogado da União, sou procurador da Fazenda, chama a atenção da gente aquilo que é prático, né? Quem está no meio forense, como juiz, promotor, o que for, advogado, ele quer saber algo prático. Então, quando você for escrever o seu artigo, procura uma fonte também dos tribunais, o que os tribunais estão pensando, o que os advogados estão pensando, os pareceres de juristas, obviamente, consagrado, né? Não vai pegar parecer do advogado da esquina, não, que não faz sentido, né? De juristas consagrados, de professores consagrados, em determinados casos concretos, porque os casos concretos eles são sedutores, né? A gente tem que procurar ver o direito como uma ciência social aplicada, né? Terceira dica, alguns temas atraem a gente pela novidade. Quando eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, a coisa que está mais sendo discutida hoje no mundo inteiro são os reflexos jurídicos do Covid-19, os reflexos jurídicos da pandemia que a gente está sofrendo. Então, os artigos que mais me atraem hoje, que eu estou lendo hoje, tudo que eu estou lendo hoje é sobre responsabilidade civil, direito civil, que é a minha área, que está atrelado à pandemia que a gente está sofrendo. Então, você trazer temas que estão na onda, temas que são novidades, é importantíssimo, merece muitos elogios. E quarta colocação, né? Consultar a bibliografia estrangeira é fundamental. Talvez para um TCC de graduação, não, mas para uma dissertação de mestrado, para um bom artigo científico, para uma tese de doutorado, é inadmissível que você não verifique o que a França, o que a Alemanha, o que próprio Common Law, Estados Unidos e Inglaterra estão pensando sobre aquele tema. Não, mestrando, doutorando, não fica reduzido ao Brasil, não. Por favor, vá para fora do Brasil. E com a internet está muito fácil, né? Então, quais são as 4 dicas iniciais de fonte de pesquisa? Elimine obras genéricas. Procure verificar o que os advogados, juízes estão pensando, o que aqueles que estão na atividade prática estão pensando. Procure novidades e vá à bibliografia estrangeira, ok? Mais algumas dicas aqui de fonte de pesquisa jurídica. Muita gente usa ficha de leitura. Eu particularmente não uso, nunca usei, eu acho perda de tempo. Mas a ficha de leitura, sem dúvida nenhuma, é uma boa forma de você pesquisar. Questionário, entrevista, amostragem, gráfico, é importante? O direito devia dar mais importância a isso, esses trabalhos empíricos. Então, vá para a sociedade e faça entrevistas com os juízes, com promotores sobre aquilo que você está pesquisando. Pergunte a opinião dos advogados militantes da área. Pergunte à sociedade como um todo o que ela sente a respeito daquele assunto jurídico, ainda que a pessoa não tenha formação jurídica, né? A sociedade é o objeto do estudo do direito, né? Então, esses questionários, entrevistas são importantes. Por exemplo, eu leciono responsabilidade civil ambiental. O que eu gosto de ver lá nos trabalhos que eu leio, né? Que aquilo que a gente aprende na teoria está ou não sendo aplicado na prática. Ou seja, vá lá para onde ocorreram as tragédias ambientais, Mariana, Brumadinho, e pergunte àqueles afligidos, perguntem às vítimas qual que é a resposta que o direito deu para aquele dano que ele sofreu, para aqueles danos que eles sofreram, tanto os danos pessoais quanto os danos ambientais. Outra dica, procure o sistema Qualis, né? Procure o sistema Qualis de pesquisa científica. As revistas no Brasil, os periódicos no Brasil, eles têm extratos de qualificação.
Em tese, quanto maior o extrato, melhor a revista, mais qualificada a revista, né? É claro que isso não é categórico, né? Não quer dizer que uma revista B5 seja melhor ou pior que uma A1. Quer dizer que a revista A1 ela tem se depurado ao longo do tempo, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, sou editor de uma revista A1. A1 é o maior nível de um Qualis, né? O Qualis, no direito, da melhor para pior, atualmente é A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Uma ordem decrescente, né? A1 é a melhor. Isso está sendo atualizado, está sendo modificado. Em breve vai ser A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 e C. A1 é melhor, C é pior. Então procure pesquisar as revistas de maior Qualis. Outra dica, esquece o Google. Esquece o Google. O Google tem maravilhas e tem bobagem, né? Agora existe um Google que é melhor, um Google que é mais confiável, que é o Google acadêmico, o Scholar Google em inglês, Google acadêmico. O Google acadêmico é uma pesquisa de Google mais confiável. O que está ali depositado tem uma confiabilidade maior. Então, ao invés de pesquisar no Google comum, pesquise no Google acadêmico. E por fim, pesquise nos indexadores. O que são indexadores? É onde se deposita, onde se põe na internet as revistas. O Cielo, o Scopus e o Web of Science, Cielo, Scopus e o Web of Science são os indexadores mais famosos do mundo. Tem vários outros, tem dezenas de indexadores. Quando uma revista tem muitos indexadores, é um bom sinal. É sinal que é uma boa revista. Então, mais 5 dicas. Ficha de leitura, questionários e entrevistas, verificar o sistema Qualis, abandonar o Google e adotar o Google acadêmico, o Scholar Google, e ver os indexadores. Quanto mais indexadores tem uma revista, aquele artigo, quanto mais indexado está aquele artigo, em tese melhora o artigo. Ok? Algumas dicas sobre redação do trabalho científico. 5 dicas iniciais. Primeiro, um trabalho tem que ser claro, tem que ser conciso. Um trabalho grande não necessariamente é um bom trabalho. Um trabalho bom é um trabalho fácil de ler. Com um bom português, um português perfeito, mas não precisa de ser um português rebuscado, né? A sociedade atual não tem um português tão rico quanto tinha a sociedade dos nossos antepassados, né? O português cada vez está mais fragilizado. O português, o inglês, o alemão, todas as línguas, né? As pessoas leem menos e lendo menos tem o português menos depurado, o português, posso até dizer, mais fraco que os nossos antepassados, né? Os nossos professores, quanto mais antigos, eles sabiam latim, grego e tinham um português muito melhor que o nosso. E a sociedade posterior à minha, eu observo os meus alunos de graduação, o nível do português é mais baixo, a quantidade de palavras, o repertório de palavras é menor do que o meu, e o meu é menor que o dos meus professores. Então, não escreva de uma forma rebuscada. Lembre-se, quem está lendo não necessariamente é um doutor em Direito ou doutor em Letras. Então, clareza. Segunda dica, cada capítulo deve cuidar de um tema. Então, se sua tese de doutorado tem lá 30 capítulos, saiba que cada capítulo é um tema. Evite misturar dentro do mesmo capítulo mais de um tema. Vai perder clareza. Terceira dica, você não está escrevendo para você está escrevendo para outra pessoa. Você tem conhecimento do seu tema, mas às vezes quem está lendo não sabe nada. Se eu for ler um trabalho hoje, por exemplo, de direito eleitoral, que eu quase não sei nada, ou sei muito pouco, né? É muito diferente de um professor de direito eleitoral, né? Embora eu seja bacharel, mestre, doutor, pós-doutor em direito, eu não tenho intimidade com o direito eleitoral. Então, se você estiver escrevendo sobre direito eleitoral, pense que você está escrevendo para alguém que é bacharel em direito, nem bacharel em direito é, né? Quarta dica, eu já disse anteriormente, vou repetir, usar gráficos, fórmulas, tabelas é ótimo, mas desde que seja de fácil compreensão. Então, dificilmente uma revista publica com gráfico, fotografia, tabela. Por quê? Porque tem que estar em alta resolução. É difícil você conseguir em alta resolução, né? E se tiver em alta resolução, explique aquele gráfico com as suas palavras, explique aquela tabela, explique aquela fórmula com as suas palavras, de uma forma bem didática. Quinta dica, a linguagem é científica, é discursiva.
mas tem que ser racional, tem que ser de entendimento universal, todo mundo tem que entender aquilo, ok? Então, clareza, cada capítulo um tema, escreva para um leitor que não entende do assunto, use gráficos, fórmulas, tabela, mas explique com palavras aquilo que você está usando e use uma linguagem universal científica, ok? Por último, né? A ABNT. A ABNT tem que ser respeitada? Tem. A ABNT tem que ser respeitada? Tem. Né? Então, muita atenção para as normas da ABNT, né? Elas devem ser rigorosamente observadas e chama atenção para 2 pontos. Você vai ter que optar pelo sistema autor-data ou pelo sistema nota de rodapé. O sistema de nota de rodapé, na minha opinião, é muito melhor, né? O sistema de nota de rodapé, você faz a citação daquela fonte que você consultou e embaixo você explica detalhadamente o nome do autor, dos autores, o nome do livro, a página que você consultou. No sistema autor-data ele é mais simples, porque você vai abrir um parênteses, vai pôr o sobrenome do autor e o ano. Só que isso para mim é muito ruim, que eu não sei em qual livro daquele autor. Tem autor que escreveu dezenas de livros, né? Qual livro você se socorreu, eu não sei qual página que está, mas enfim, você vai ter que olhar com o seu orientador, com a escola que você estuda, ou qual o periódico que você vai publicar, qual que é o sistema adotado. A ABNT aceita os dois, tanto o autor-data quanto nota de rodapé. Escolhe um, seja uniforme, escolhe um só, né? E escreva seu trabalho de acordo com aquela revista ou com aquilo que o seu orientador determinou que você escreva, né? As normas da ABNT são enormes, elas mudam muito, mudam todo ano, né? Em 2018 mudou, é a 6023, né? Sobre referências bibliográficas. E lá na NBR 6023 da ABNT está explicando como é que se faz a referência e como é que numera essas referências. Ok? Então está dado aqui algumas dicas, né, superficiais de como fazer uma pesquisa científica no direito. Um grande abraço.